Amigos, eu recebi algumas perguntas sobre ideologia, produzi uma matéria, dei uma estudada em tudo que eu acho sobre ideologia e o que eu acabei aprendendo sobre ideologia nesses estudos e vou responder as perguntas. Sargento Neri, é possível viver sem ideologia? Não é possível viver sem ideologia. Até porque a ideologia é uma maneira que você vê o mundo, né? Uma visão do mundo, seja ele familiar, profissional e até mesmo social. Ele não aparece individualmente, tá? A ideologia nunca vai aparecer individualmente. Sempre é formada por grupos de pessoas da mesma família, profissionais, né, que convivem no trabalho, ou até mesmo de uma região onde mora. Como você vê a ideologia? A ideologia é uma estratégia de consolidar uma dominação ou de cessar essa dominação. Tá? E ela também pode ser comum, como por exemplo a criança ir para a escola para ser alfabetizada. Isso é uma ideologia comum na parte educacional. A ideologia é diferente da doutrina? A doutrina te leva a ver o mundo com os olhos de outras pessoas. Mesmo que às vezes você não concorda com algumas coisas. Então vou dar um exemplo da doutrina militar, que é o que eu vivo, né? A doutrina militar ela foi criada por outras pessoas e quem entra no militarismo tem que seguir a doutrina militar, mesmo se alguma coisa ou outra ele não concorda, ele tem que seguir. E a ideologia é uma visão que você tem ao seu redor. Exemplos a convivência familiar, profissional, social, que pode ir contra a doutrina que você às vezes está seguindo. Quando a doutrina se mistura com a ideologia, é ruim? Aí sim, quando a doutrina ela se mistura com a ideologia, ela se torna perigosa, né? Vou dar um exemplo: quando uma classe de trabalhador é proibida de ter uma ideologia, significa que quem está impedindo dela ter essa ideologia é a classe reinante. E essa classe dominadora usa a doutrina ideológica, como por exemplo a censura, a punição de qualquer forma, como seja, para demonstrar o imperialismo, a força. Então, em alguns casos é ruim. Como quebrar esse imperialismo de uma classe sobre a outra? Olha, nós temos um direito constitucional que é um direito maravilhoso, que é a liberdade de expressão. É claro que nós temos que fazer de forma responsável, né? Não pode ser anonimato, não se deve impor a uma calúnia ou qualquer outro crime à dignidade da pessoa, mas é uma ferramenta maravilhosa para realmente conseguir que uma classe trabalhador consiga manifestar sua insatisfação de forma responsável. A ideologia é importante para uma classe de trabalhador? Sim, muito importante. Quando as instituições defendem a democracia, ela não pode ser e não pode impor a ilegalidade aos seus funcionários, impedindo de livre pensamento e expressão. Por isso eu defendo a luta classista dentro das instituições. Porque só o profissional que convive naquele ambiente ou trabalha com as suas regras sabe o que dificulta e o que poderia se melhorar nesse âmbito de trabalho. E eu sempre falo que lutar democraticamente por direitos não é crime. Crime é impedir que os profissionais lutem democraticamente. A seguir, eu vou colocar alguns slides com alguns projetos que vai demonstrar para vocês o que é uma luta ideológica dentro da política
na instituição que eu trabalho. Espero ter contribuído aí. Um grande abraço. Até mais.